Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Vale Conectar. Meu nome é Alan Cândido, eu serei o host nesse podcast. E o tema de hoje é falar um pouquinho sobre os pilares primordiais na vida do empreendedor. Hoje a gente vai falar com Everton. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado, tamo aí. Márcio Teodoro, seja muito bem-vindo. Todos os meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Bateremos bons papos aqui hoje. Marlon Braga, meu amigo, seja muito bem-vindo. Sempre bom poder conversar com vocês. Então vamos lá. Para mim, se a gente for falar sobre os pilares na vida do empreendedor, óbvio que o negócio e o business, o empreender é um dos pilares, né? Só que isso, a vida do empreendedor é muito mais, a vida da pessoa humana é muito mais do que só business, né? Só negócios. Então, além dos negócios, o que você acha que tem? Qual você acha que é o pilar, um dos pilares principais na vida do empreendedor, Everton? Cara, família. Família, né? Tá bem em casa é um Então, pilar muito importante. negócios e família. Márcio, qual outro pilar que você acredita que seja primordial? Rapaz, eu acho que você tá bem espiritualmente. Espiritualidade, né? Espiritualidade. Eu acho que se você estiver bem espiritualmente, eu acho que você consegue conectar muito mais com pessoas, com o seu negócio. E a partir daí você tendo esse pilar aí da espiritualidade aí, filtrada no seu negócio, em você, aqueles que estão à sua volta ali, eu acho que vai ter bastante sucesso. Espiritualidade. Marlon, o que você acha que está faltando aí nesses 4 pilares, digamos assim? Alan, eu acredito que falta inserir nesse contexto aí uma atividade esportiva, um hobby, uma atividade que faça com que o empreendedor se desconecte por um determinado tempo do seu business. Porque nesses momentos é onde ele consegue ter algumas percepções que podem redirecionar algumas decisões que ele precisa tomar. Então eu vejo que essa necessidade, que seja um hobby, que seja ouvir música, ou ver um filme, ou dirigir. Eu particularmente adoro dirigir e sempre tomei as melhores decisões dirigindo, é quando eu estou sozinho. É quando eu consigo pensar muito mais amplo, minha opinião. Dirigir, né? É uma zona neutra, né? É uma zona neutra. É onde você está, você com você mesmo. É uma caminhada. Eu particularmente também adoro fazer uma caminhada e também é onde eu tomo decisões. Principalmente do dia seguinte. Eu gosto de caminhar à noite e ali eu vou programando algumas coisas que eu tenho que resolver no dia seguinte e vou colocando nos devidos lugares o time para tomar determinadas decisões. Eu sou muito desse perfil. É um momento assim tipo de uma válvula de escape, né? Exatamente. Um esporte, e é importante fazer alguma coisa. que ele fique, na sua opinião, você acha que é importante que ele fique desconectado tanto do seu business, de família, de espiritualidade? Talvez não tanto de espiritualidade, mas assim, ele seja um pouco uma zona neutra disso? Eu acredito que sim, porque é um momento que ele tá, vamos dizer assim, se você, o Marlon falou sobre fazer uma caminhada, eu também gosto de uma caminhada também. Hoje eu não estou praticando tanto, mas eu gosto de fazer. Mas as melhores ideias minhas foi conectando comigo mesmo numa caminhada, sim. Fazendo essa conexão comigo, com o meu interior. Eu costumo dizer, porque eu vou levar para o lado espiritual, mas assim, você conversando com Deus num momento desse aí, se conectando de uma forma espiritual com você mesmo, fazendo essa atividade física, cara, tem muitos insights, muitas coisas que vão surgindo nisso aí, comprovadamente, cientificamente comprovado, que libera, eu acho que é endorfina, se eu não me engano. Dopamina, né? Dopamina, eu não sei o hormônio, mas isso aí vai te dando uma injeção de ânimo diferente do que você está introjetado dentro do seu negócio, conversando com seus filhos sobre outras coisas. É diferente. É como se você desse uma pausa, né, para respirar. Isso, fizesse meio que aquela câmera lenta, que você começasse a visualizar tudo. É tipo, seu business está aqui, seu negócio está aqui, sua vida pessoal está aqui, aí você dá um passo atrás e olha olhar tudo. De fora. E olha de fora, né?
E é engraçado que você não sai de casa com esse objetivo. Eu gosto de pedalar, às vezes eu saio pedalar e volto 6, 7 horas depois. Nunca saio de casa com o objetivo de pensar, de ter uma ideia para um negócio, ou de resolver um problema que eu tenho em casa. Mas durante o pedal, muitas vezes estou lá no alto da montanha, lá vendo uma paisagem, vem um pensamento e fala, puta, e se eu fizesse isso? Então essa oxigenada que dá aí é muito importante. E é tipo uma mesa, né? São os 4 pilares ali que se um tá faltando, é muito provável que vai cair. Vai ficar manco. E aí que pode surgir... Eu falo como leigo, né? Mas assim, eu acho que é muito provável surgir um burnout, um estresse, algum problema mais crônico, se um desses pilares estão ruins. Tem uma pessoa que fala muito de burnout, que é aquela Isabela Camargo, o nome dela, né? Que é aquela mosquera do jornal que esqueceu Sim. Ela o estado do Paraná lá. Sim. Ela tem uma frase... Ela esqueceu a cidade. Ela esqueceu o estado... a capital do estado dela. Ela tem uma frase que ela fala, que se não me engano é assim, se inclua na sua agenda para dar conta dela. Porque se você não cuidar de você, você não dá conta de cuidar da sua agenda, das coisas que você tem que fazer. Isso é uma coisa muito importante. E é engraçado que assim, ó, se a gente for parar para analisar do objetivo do business, do negócio, de tudo, envolve você proporcionar coisas para sua família. Não é isso, Marlon? Tipo assim, você quer proporcionar para sua família uma qualidade de vida, você quer ver seus filhos crescerem. E se você não cuida da sua saúde mental, se você não cuida da sua espiritualidade e do seu negócio para que você consiga fazer essa roda girar, tudo para. A palavra equilíbrio nesse contexto aí, ela se encaixa muito bem. Tudo é uma questão de equilíbrio. Balancear bem o seu tempo para o que você busca, para o que você quer. Obviamente, ninguém sai de casa pensando em produzir pouco. Todo mundo quer produzir muito. Sim. E, como você bem disse, produzir para a família, para proporcionar para a família algo que ele projetou na mente dele, no coração dele. Mas todos os empreendedores, todos assim, é uma forma muito ampla de dizer, mas em sua grande maioria, sofre de um distúrbio chamado síndrome do pensamento acelerado. O que seria o síndrome do pensamento acelerado? Você parou seu carro no estacionamento, você volta, você não sabe onde você deixou, porque quando você parou, sua cabeça está longe, sua cabeça não vai está no ali. automático. Muitos empresários pensam muito rápido, são obrigados a pensar muito rápido. Daí a necessidade dessa válvula de escape, de não ser obrigado a pensar em nada, não deixa de pensar, mas não pensar por obrigação. Então é nesse momento que você tem insights, que você tem clareza sobre decisões a serem tomadas e principalmente o seu interior sendo conectado com o espiritual. Como bem disse também o Márcio, esse lado da espiritualidade é do nosso DNA humano. Nós nascemos com um DNA espiritual dentro de nós, de uma forma com a qual a gente não consegue se desconectar. Então, quando você está sozinho, literalmente, esse momento, você está de frente interiormente para você, para a vida, para os problemas, para a família, para o seu negócio. E aí vem muita clareza. Eu falo isso de experiência pessoal, não posso falar por todos, mas as minhas experiências sempre foram muito nesse lado, sabe? Sempre foram muito nesse sentido de achar esse equilíbrio para eu conseguir produzir melhor. A gente, quando fala-se em espiritualidade, às vezes as pessoas confundem muita coisa, né? Espiritualidade, nós estamos falando de religião, nós estamos falando... É bom ficar claro isso. Bom ficar claro, porque às vezes a pessoa mistura a religião com a espiritualidade, isso aí pode ter certeza que muitas das vezes influencia para o lado contrário, tanto na sua atrapalha. A espiritualidade ela te dá ponderamento, mas a religião ela é diferente, é muito diferente da religião da espiritualidade. Espiritualidade é individual, né? Então eu aconselho assim aos meus queridos empresários, empreendedores que estão aí, um conselho que eu até uso como primícia para a gente fazer a nossa roda da vida, para ver como é que está girando. Se você vê que a sua roda da vida, você mesmo pode dar nota, você pode dar as notas. Como é que tá? Essa semana mesmo minha esposa fez um exercício. Como é que tá? Qual nota que você dá para você como pai de família? Qual nota que você dá como empresário?
Qual nota que você dá como uma pessoa que cuida da sua saúde? Qual nota que você dá para o seu sono? Qual nota que você dá na sua conexão com um ser maior? Porque nós fomos gerados para se conectar com algo maior. Nós viemos, o espírito nosso, gerado para conectar com algo maior. Então, eu aconselho a cada um fazer sempre esse exercício. E tem que virar meio que rotina. Faça constantemente. Tipo um checklist, né? Vê como é que tá a sua roda, porque às vezes a gente pega, dá uma nota 5 para um, 10 para outro. A roda não está redonda. Então, a gente tem que estar, como o Marlon tinha falado, equilibrado. O equilíbrio vai fazer todo sentido. Isso aqui que a gente fez, esse desenho que a gente fez, pode ser a roda da vida, né? Sim, a roda da vida. Só que vão ter muito mais dentes aqui no meio para fazer essa roda girar. Sim. E às vezes isso que a gente está falando para um cara que está hoje na empresa dele lá totalmente no operacional, que ele está com a vida, tá vivendo no 2.0 ali do WhatsApp ali, sabe? Ele está no automático. Para o cara talvez não faça sentido e talvez ele não vai conseguir mudar, virar essa chave de uma hora para outra. Mas ele precisa começar. Esse lance de dar uma nota, de fazer uma autoavaliação. Cara, como é que eu tô em casa? Como é que tá a minha espiritualidade? Como é que estão meus negócios? Precisa Como mesmo é que tá a minha atividade extra, né? O que eu tô fazendo fora disso tudo? Qual o hobby que eu tenho? Às vezes o cara não tem um hobby. Então, assim, é muito importante, porque muitas vezes o cara acha que se ele não tiver 100% no operacional da empresa, a empresa não funciona. Tudo depende dele, 100% passa por ele. Cara, esse cara não vai conseguir sair do 2.0 ali, ele não vai conseguir pensar, digamos assim. Vai chegar o burnout, vai chegar uma doença. O corpo exige que pare, né? Chega num ponto, pode chegar num ponto que você mentalmente não decidiu parar, mas o seu corpo vai decidir por você. É o que aconteceu com aquela jornalista. Eu não sei onde eu ouvi esses dias que falava exatamente isso, que o estresse intenso, ele afeta o órgão mais frágil de cada um. Então, assim, se o cara tem um problema, ele tem uma tendência a ter um problema de estômago, ele num estresse muito intenso, ele vai, consequentemente, afetar ali. Se o cara tem tendência a ter um problema mental, num estresse muito grande, ele pode aumentar essa chance, né? Então, é muito importante ter esse equilíbrio. Cara, experiência própria, a minha esposa até costuma falar assim pra mim, assim, eu sei quando você tá com muita conta pra pagar. Você não consegue disfarçar, Não né? consigo disfarçar, porque isso aí a gente chama de somatização. Não sei se vocês já ouviram falar. Somatiza, essas emoções somatizam em mim através de uma coceira na minha perna. Então, se eu tiver Caramba, velho. se eu tiver com muita conta para pagar, se tiver meio que a emoção tiver meio aflorada, aparece na pele, a perna começa a coçar. Ela olha, ela tá coçando, né? Tá com as contas. Cara, se eu tivesse esse cacoete aí, eu acho que eu não tinha nem pele mais. A perna já tava no osso, né? Já não tinha mais pele, já não tinha mais unha. Mas somatiza. É como se a pessoa, quando fica com vergonha, ela fica toda vermelha. Somatiza na pele. Pra mim, já todo vermelho. Se eu brincar, já fiquei vermelho. Mas é isso. Muitos empresários talvez estão tendo alguma reação no corpo que está gritando. Realmente, na parte emocional, de tudo aquilo que ele está vivenciando. Não consegue sair fora da bolha para enxergar aquilo que está acontecendo ali dentro do negócio, dentro da família. Às vezes um problema emocional mesmo, com esposa, com filhos, não está se conectando espiritualmente, não está fazendo nenhuma atividade física, nenhum hobby, nada. Você já teve algum momento na sua vida empresarial que você conseguiu detectar isso? Tipo, cara, tô num momento de estresse gigante e eu consigo mudar isso. Porque eu não tô conseguindo mudar, mas eu tenho que parar e ver. Cara, já tive, já. E até uma certa feita que eu tava no desespero mesmo, assim. Falava assim, cara, não sei o que vou fazer. Aí E às vezes a resposta é óbvia, né? Só que você não consegue ver. A gente não consegue ver porque o que acontece? Eu costumo dizer que quando você está no meio do furacão, se você não sair fora do furacão, você não vai conseguir enxergar aquele rodamuinho ali que está tendo. Isso é uma palavra do sábio Salomão. Em meio à pressão, até os sábios enlouquecem. Então, já teve vez de acontecer isso dentro da empresa, dentro da família. Muitos conflitos familiares gerados porque
aquilo que você falou ali, a descompensação dos pilares. Eu ligado muito no negócio, muito na vida empreendedora e deixando a família de lado, não cuidando da minha parte espiritual, não cuidando de um hobby, de fazer nada. Isso aí influencia demais e quando eu saí fora eu falei assim, não, que é isso. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando para o nosso porquê, né? Sim. Tipo, por que eu tô fazendo? Por que eu empreendo? Por que eu tô fazendo isso? É para minha família, Então assim, se eu não tô comparecendo à minha família, tá tudo errado. Eu tenho que parar Já não faz e sentido, realinhar, Já não tá cara. fazendo sentido. Não tá fazendo sentido, porque eu não tô vendo meu filho crescer, não tô vendo as coisas acontecer. Então é o momento de... O Everton abordou ali um tema que na vida do empreendedor, que é a família. E tem situação que choca muito. Principalmente quando você busca álbuns de família, apresentação de filho da escola e você não se vê nas fotos. Isso foi algo que me chocou muito, mexeu muito comigo. Mexe. Nossa, até é forte, né? quando por vezes você se encontra em reunião de família e vai passando as fotos, olha, tal dia, isso, aquilo, outro e tal, e aí teu filho, tua filha fala assim, papai, onde você estava? É meio, assim, amargo. Onde você estava? Aí você lembra que você estava resolvendo um problema que você nem lembra que problema é. Exatamente. O que pega é que você não estava lá, não importa do que se trata, ou do que se tratava. Eu sou muito cobrado por isso, assim, eu tenho uma relação muito boa hoje com as minhas filhas, mas durante muitos anos ficou uma lacuna ali, ficou um espaço aberto. Mas pesa, né? Pesa. Mas eu vou falar para você, a minha esposa ainda me cobra muito disso. O que acontece? Por vezes, a gente se pega fazendo novamente. Se você não se tomar conta, cara... Você entra no piloto automático, né? Entra no piloto automático. Se você não tomar conta, você entra nesse rodamuinho que eu tô dizendo, que é do furacão, você fica lá, cara. Você não sai de lá, você fica preso e você não acha saída. Por isso eu que mudei você tem radicalmente isso daí. Eu mudei. Eu literalmente virei essa chave. Eu sou o cara que danço com as minhas filhas, pulo com as minhas filhas, vibro com as minhas filhas. Os momentos mais felizes da minha vida é estar perto da minha família. Então, eu virei essa chave, mas eu não virei por conselho de ninguém. A vida me colocou diante de um paredão e falou, cara, você tá todo errado. Ou você faz ou não faz. Você tá todo errado. Assim, como que você detecta isso? Quando você carrega na sua memória dia e hora. Então, você sabe que ali você virou essa chave. Ali você se tornou uma pessoa melhor e quis a cada dia se tornar uma pessoa melhor. O que aconteceu que te deu essa virada? Você pode falar? Posso. Assim, eu tive um momento muito ruim como empresário, como pai, como esposo. Um momento muito ruim. Todos os seres humanos são passíveis de ter esses momentos ruins. E em um dia, véspera de feriado, 1º de maio, a minha esposa falou assim, Marlon, eu preciso de um dinheiro para fazer compra para o supermercado. Eu falei, tudo bem, só liberei o dinheiro para ela fazer compra e fui para a fazenda. E no meio do caminho ela mandou uma mensagem para mim falando assim, olha, eu tô indo para o Rio de Janeiro ficar com minha mãe por um tempo e repensa a sua vida. Eu indo para a fazenda, indo para a fazenda, continuei. Fui, fiz o que eu tinha de fazer, fiquei no final de semana. Quando eu voltei para casa, eu morava numa casa relativamente grande, uma casa de 400 metros quadrados. E me vi sozinho. Eu levantei no dia seguinte, de manhã, um sol lindo. Olhei da sacada do meu quarto, olhei para a piscina com uma água azul e vazio. Eu entendi que nada daquilo fazia sentido. De não ouvir a voz das minhas filhas, de não ver vida naquilo. Daquele dia para cá eu nunca mais fui o mesmo ser humano. E mudei radicalmente. Negócios, vida, família. É importante que todos entendam isso. E passa muito rápido. É isso que eu ia destacar, esse o tempo, rápido, né? E o tempo passa de qualquer jeito. Passa. Né? Por isso que a gente precisa curtir o presente, né? O que a gente estiver vivendo. Então, quando você estiver com sua família, estiver numa mesa jantando, uma mesa almoçando, aproveite aquele tempo. Olhe no olho, fale sinceramente. E só para eu não perder a minha essência, maridos, tome muito cuidado quando mandar dinheiro para a mulher, viu? Que ela pode ir embora.
Você pode ser pego de surpresa. Às vezes, Fica a dica. às vezes não é uma compra que ela vai fazer. Mas acabou tudo bem, isso que importa. Tá tudo Estamos certo, muito tá tudo felizes. certo. Hoje tem criança rindo na beira da piscina. Sim. Mas, cara, isso que o Márcio falou é verdade. Minha esposa me cobra muito disso, que é presença. Não adianta estar presente. Né? Realmente estar realmente presente. estar Eu sou presente. muito cobrado disso Porque também. não adianta você estar lá sentado, jantando com a família e assim, E o celular vendo negócio, vendo empresa, vendo tudo. E eu era um cara que eu era assim. Quando eu conheci minha esposa, ela falou, cara, esse ritmo de vida que você vive, você não vai viver até os 50. Ou vai chegar lá muito mal. E aí ela foi começando a me mostrar algumas coisas ali que eu falei, cara, é verdade. Os aí cabelos brancos já vieram, né? Já chegaram antes. Eu já acelerei isso, né? Mas é aquilo que você falou, a sua esposa é terapeuta, né? A minha também é, então eles têm mais essa a parte visão. mais humana, É né? mais humana. Então, isso eu estou aprendendo. Eu estou sendo sincero com vocês aqui e aprendendo cada vez mais e mais, porque esse estar presente é em tudo. Quando você tiver o empresário que está lá no seu escritório, cara, tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Quando você estiver com a família, se concentre. Isso. Se você estiver fazendo o seu exercício, cara, se concentre naquilo que você está fazendo. Então, você tem que viver o presente. Já é um presente. Deus já te deu esse momento. Vive aquele momento de forma plena, né? Plena. Para você realmente não ter distrações, cara. Que quanto mais distração tem, mais você perde o foco. Cara, eu aprendi de uma maneira muito forte a viver o momento de forma plena, cara. Eu perdi meu pai de forma abrupta, né? Deu uma parada cardíaca, foi de uma hora para outra, e eu perdi uma irmã num acidente de carro, também de forma abrupta. E assim, eu nunca tive uma perca próxima de familiar ou de pessoas muito próximas que foi lento, um processo lento, sabe? Que rola aquela despedida ou alguma coisa assim que você vai já caminhando para aquilo. Então foi muito rápido as minhas maiores perdas, assim. Então eu aprendi, eu tenho isso para mim, tipo, cara, eu tenho que viver aquilo ali porque eu não sei se vai ser a última. Então eu não consigo ficar aqui e olhando o celular, fazendo algumas coisas. Às vezes você acaba fazendo, porque você tá com a cabeça em outro lugar, mas sempre que eu me pego fazendo isso, eu volto e falo, não, peraí, cara, eu tenho que estar aqui, tô aqui, o futuro tá lá, tô aqui. Agora é importante, né? O futuro talvez seja, mas agora é importante. Eu tenho uma lição de um amigo meu também que me marcou demais, ele sempre trabalhou muito, viveu muito tempo fora de casa, não, eu preciso juntar dinheiro porque eu tenho um filho, eu preciso cuidar dele, e ele viveu muito tempo longe do filho, trabalhando longe do filho. Quando ele teve a oportunidade de estar perto do filho dele, começaram a trabalhar junto, começaram a ter uma convivência junto. Aí o filho dele fez 18 anos, ele pegou e comprou uma moto pro filho dele. E aí, um certo dia, pouco tempo depois, eles estavam indo pro trabalho, daí na rodovia, ele estava indo atrás com o carro e o filho dele na frente com a moto. Veio um caminhão e bateu de frente na moto o filho dele. O filho dele morreu nos braços dele. Tirou o capacete e faleceu no braço dele. E aí você pensa assim, cara, valeu a pena ficar tantos dias fora de casa? Perdeu, né? Valeu a pena todo esse tempo que eu trabalhei para que eu proporcionasse uma vida melhor para o meu filho no futuro? Márcio, eu vou intervir. Essa matemática nunca é exata. E não sei se esse pai está por aí ou se ele vai ter acesso a isso, mas eu posso dizer para ele uma coisa: não se culpe. Sabe por quê? A vida não é como uma receita de bolo que você coloca as quantidades certas, leva ao forno e tem o tempo certo para ficar pronto. Se ele ficou fora de casa, porque a vida entregou isso para ele, ele recebeu e é o que ele tinha para aquele dia. Então ele não tinha capacidade de fazer essa percepção olhando hoje depois de um acidente acontecido. Então se alguém de repente carrega essa culpa, não se culpe. A vida te colocou naquela situação, a vida te colocou naquele momento, você viveu como tinha que viver. E não dá para você se julgar pelo que passou, por mais triste que seja. Eu posso pegar experiências minhas. Por exemplo, meu pai faleceu no dia do meu aniversário, no dia que eu completei 10 anos de idade. E é um contraste você saber se comemora o teu aniversário ou se você lembra o dia que o seu pai partiu.
Mas isso foi a vida, foi uma coincidência da vida, foi um dia, aconteceu, é aquilo. Eu não posso ficar preso naquilo ali que aconteceu, como também não posso culpar, transferir culpa para Deus, seja para quem for, do que tem acontecido. Acidentes acontecem, infelizmente vão acontecer. Agora, enquanto você vivo estiver, faça o melhor e da melhor maneira possível para você, para sua família, para quem está no seu núcleo. Sabe por quê? A vida está muito ligada ao dar. A vida está muito ligada a pessoas, a beneficiar pessoas. E a gente, quando fala de beneficiar, não pode falar de matéria, mas é emoção, é vida, é entrega. Então, assim, por mais doloroso que seja, eu nunca gostaria de passar pelo que ele passou, em hipótese alguma. Mas também não se culpe. Não se culpe, porque o que a vida te entregou foi aquilo, era estar fora. E você, naquele período, você fez o melhor que você tinha para fazer naquele momento. Eu penso muito isso, sabe? Sim, e assim, e tem fase para tudo. Você não vai conseguir ter todos os pilares alinhados o tempo todo. Vai ter momentos que na sua trajetória você vai ter que plantar muito mais do que colher e você não vai conseguir ter tempo para tudo. E é uma decisão. Só que quando você tiver com a sua família, você tem que estar íntegro lá. Exatamente. Inteiro. Né? Inteiro. Você não, assim, cara, tem gente que passa... O Marlon já passou por isso, de passar viajando muito tempo fora de casa, trabalhando. E aí, quando você tem a oportunidade de estar em casa, você está fazendo aquilo em prol da sua família, em prol de algo maior, do seu porquê, né? E quando você está em casa, você tem que estar inteiro. Você não pode estar lá, enquanto você está lá, pensando no negócio. É isso que é alinhar os pontos, não é? Porque seria muito lúdico falar que tudo é perfeito na vida, você tem que balancear tudo. E não é. E a gente tem que se policiar o tempo inteiro, cara. Pelo menos eu, tô falando por mim. Me policiar para que uma coisa não ocupe o espaço da outra. Porque se ocupar... Equilíbrio. Mas vai ter fases que você vai ter que negociar. Tipo, ó, amor, eu vou ter que ficar mais no trabalho, porque a gente tá passando por uma fase assim. Sim. Eu vou ter que puxar mais lá. E é um negócio. É um acordo. Só que quando você estiver em casa... Isso é empreender. É empreender. Você não começa a empreender fora, você começa a empreender dentro. Isso é negociação, isso é equilíbrio. Olha, estou fora em função disso. Estou aqui em função daquilo. Tudo combinado não fica caro. Alinhamento, não pesa para ninguém. Eu volto no ponto que o Everton fez menção de família. Família, casa, é o lugar mais seguro que um empresário, que um homem busca. Então, o melhor local que você pode querer estar é na sua casa. Então, filhos, recebam bem os seus pais quando eles chegarem em casa. Esposa, receba bem o seu marido. Por quê? Porque é um lugar que vai trazer aconchego, vai trazer conforto. De repente o cara enfrenta fornecedor, enfrenta funcionário, enfrenta trânsito e escuta tanta coisa. A última coisa que ele quer chegar é encontrar conflitos dentro de casa. É o lugar mais seguro que ele busca para ele achar a palavra que eu uso, equilíbrio. Então, maridos, empresários, nunca descarreguem filho em esposa problemas que você adquiriu fora. Eles não têm culpa disso. Deixa da porta para fora, né? Deixa da porta para fora. Por quê? Porque isso vai te trazer inspiração para você seguir, para você continuar. Não pode existir nada pior na vida de uma pessoa do que dar o final do dia, o final do trabalho e ele não sentir vontade de voltar para casa. Eu acredito que isso é o fim, isso é o limite de uma expectativa humana. Porque é o lugar seguro que ele tem. É o porto seguro, É o porto seguro que ele tem. Então eu falo muito isso com quem eu convivo. Cara, o melhor lugar que eu tenho para estar é na minha casa. As melhores companhias que eu tenho na minha vida é a minha família, minha esposa e minhas filhas. Passa-se um final de semana, por vezes eu não me lembro o que está acontecendo fora do mundo. A gente está ali. Não importa o que nós estejamos fazendo. De saber que estar ali, de receber o carinho, de poder entregar carinho. Não tem nada que paga isso. Não tem milhões, não tem bilhões, não tem nada. Ali que você se recarrega do seu propósito, né? Ali você entende o sentido da vida. Ali você compreende o sentido da vida. E a busca do homem, desde que ele começa a ter consciência, é buscar sentido. Buscar sentido para a vida. Por que eu trabalho? Por que eu levanto? Por que eu me casei? Por que eu sou pai? Por que eu sou filho? Por que isso? Por que aquilo outro? E a família é a melhor resposta que se tem.
quando você vê o resultado da sua busca, o sentido pela qual você buscou. Então, isso mexe comigo, isso me traz paz, isso me traz equilíbrio, isso me dá energia e força para enfrentar qualquer problema que vi. Eu sempre falo baseado na minha experiência, porque aí não precisa de comprovação científica, é a minha experiência. E realmente, família é o foco fundamental, tem que ser também um dos focos aí que nós estamos falando, principalmente esposa, né? Quando você chegar, a esposa, às vezes, as pessoas durante muito tempo levaram muito pro lado errado de submissa, né? A submissão é estar debaixo daquela missão. Então, se tem uma missão, tem o marido ali, tem aonde ele quer chegar, a missão, a esposa, vocês entraram num acordo. A missão dele é prover, né? Então a esposa ela vai estar ali. aí, né? Ela vai confiar e vai ir, e ela vai estar sob aquela missão, eles vão chegar junto. A família vai chegar junto. Tem um ponto que eu pelo menos, por experiência prática, eu passo muito, eu vejo que muita gente tem esse problema no comércio, os empresários aí que estão vendo a gente, que parece muito fácil, muito bonito, né? É romântico até a gente falar, né? Não, o cara tem que ter um lazer, ele tem que ter um hobby, ele tem que estar bem na família, ele tem que estar bem no negócio. O dia tem que ter 48 horas. Ele tem que ter a espiritualidade. É muito romântico isso, mas é verdade. É necessário. E eu acho muito importante a gente falar com aquele empresário que, igual eu falei, ele está vivendo ali no 2.0 do WhatsApp, que ele está ali sob estresse intenso do trabalho e que ele não olha para isso. Que ele está no meio do olho do furacão. Que eu falo, né, por experiência, que eu vi muita gente que eu acabei conversando por questões de trabalho e tal, que está muito ligado ao cara que está muito no operacional, que é o cara que ele não acredita que outra pessoa pode dar conta do trabalho além dele, que ele centraliza tudo nele, que ele é muito centralizador. Esse cara normalmente é o cara que fica doente, é o cara que chega uma hora que ele não dá conta mais. E ele percebe que ele é substituído assim, ó. Exatamente. Então o cara acha que tudo depende dele. Quando ele não dá conta, né, mais, vem alguém e faz melhor do que ele. Ou faz a mesma coisa. Esse cara já não está fazendo pela família, está fazendo por ele. Aí já vem um narcisismo, aí já vem uma coisa de orgulho, de ostentação, e sofre. Em um outro podcast nós falamos de você não ficar refém de um status que você construiu. De uma vaidade, né? De uma vaidade que você construiu. Dentro do que nós estamos falando aqui, eu fiz menção da palavra equilíbrio. Equilíbrio, ela vai permear por todo esse assunto que nós estamos falando, espiritualidade, família, um lazer. Empresário, não se sinta obrigado a fazer além do que você pode, para você não ficar refém de um status. Porque o meu vizinho comprou uma BMW, eu estou andando em um carro relativamente bom, mas não é igual ao do meu vizinho. Não vai nessa vibe. Por quê? Porque nada do que nós estamos falando aqui, se você tiver um desequilíbrio financeiro, você consegue praticar. Você não tem paz espiritual, você não tem lazer, você não tem harmonia dentro de casa. Por um impulso. A maior dificuldade nossa é controlar os nossos impulsos. Nós usarmos filtros para dizer, não precisa ser agora, pode ser depois. Então esse filtro te traz equilíbrio. Posso morar em uma casa melhor? Posso, mas precisa ser agora? Talvez não. Posso andar em um carro melhor? Esse tem que ser um objetivo de evolução. Posso, mas precisa ser agora? Talvez não. Tem gente que compra um carro de 400 mil reais para rodar 50 quilômetros por semana. E porque ele tem uma necessidade durante esses 50 quilômetros mostrar para todo mundo que ele está rodando em um carro de 400 mil reais. E tudo bem ele andar num carro de 400 mil reais. O que ele não pode é sacrificar um equilíbrio de vida que ele tem em função disso. A minha esposa uma vez falou sobre isso aí. Ela falou assim, num negócio que eu estava fechando, ela falou assim, a única coisa que eu quero é que a nossa família não sofra. Muitas vezes a gente faz negócios que a gente prejudica a nossa vida familiar. Sacrifica a nossa vida familiar. Então, isso o empresário tem que pensar bastante no negócio que ele está fazendo para não sacrificar. Olha para mim, eu sou um exemplo vivo disso. Eu tomei decisões que eu massifiquei emocionalmente a minha família. E eu posso dizer o quanto isso pesa. Pesa no corpo, pesa na alma, pesa no espírito, pesa na vida. Eu submeti a minha família a passar por situações que eu criei, que eu
proporcionei. Talvez dentro das minhas motivações, por alguma cegueira de momento, isso pode acontecer com qualquer ser humano, por um impulso, por um orgulho, por uma vaidade, você toma decisões que você não está vendo a consequência naquele momento, naquele ato em si. Mas quando passa 2, 3, 4 anos, você olha para trás e fala assim, cara, o que eu fui fazer? Só que se tem uma coisa que é irreversível é o tempo, amigo. Então quem está em casa, pensa para tomar decisão, pensa para fazer negócio, não precisa fazer no calor da emoção. Isso é um problema sério de quem está vivendo de business. No calor da emoção. O Alan nos indicou uma série muito bacana, 90 Dias para Ficar Milionário. Maravilhosa, né? Muito Tem um bom. momento dessa série que ele dá uma lição absurda de vida. Ele precisava fazer um negócio e ele não poderia demonstrar para a pessoa do outro lado da mesa que ele precisava daquilo. E aí ele fala assim, não mostre para o seu inimigo o suor. Ou seja, não mostre para o seu inimigo a sua fraqueza. Então, não faça negócio no calor da emoção. Não faça negócio no calor da emoção. Por quê? Porque às vezes pode custar caro não para você, mas para as pessoas que mais te amam. Cara, é muito bom isso, né? A gente já está chegando no nosso time. E eu vou fazer a nossa pergunta de praxe, começando pelo Everton. Vale conectar com esse equilíbrio? Vale. E não é só que vale, é que é necessário. Se não se conectar, se não tiver esse equilíbrio, temporariamente você pode estar conseguindo atingir seus objetivos aí. Mas isso a longo prazo não se sustenta. Então, se você quer dar uma condição boa para sua família, se você quer dar uma condição boa para os seus filhos, tem equilíbrio. Senão não tem, isso não é sustentável. Com certeza, né? Márcio, Ah, vale conectar com esse ponto de equilíbrio, com esses pilares, né? Cara, vale demais. Vale muito mesmo. Vou só colocar uma historinha só para você entender como é que vale conectar. A gente que se acha insubstituível, pode ter certeza que se você hoje morrer, amanhã já tem outro fazendo seu papel na sua empresa. Daqui a... Seus filhos vão chorar uma semana, um mês. Daqui um mês é festa de aniversário, eles já vão estar rindo. A sua esposa, provavelmente, daqui a 6 meses, 1 ano, já tem outro já no lugar. Você precisa se preocupar com você mesmo. Então, esses pilares são importantes para você como pessoa, para estar vivo, para estar presente em tudo isso que nós estamos falando dessa roda. Então, pense em você para que isso não aconteça. Show. Marlon Braga, vale conectar com esse ponto de equilíbrio? Eu gostei. Fala de novo esse nome aí. Marlon Braga. Marlon Braga. Cara, vale muito se conectar. Vale muito aprender. Vale muito ouvir. Vale muito transmitir experiência. Você só consegue fazer isso se conectando. Se conectar é muito mais do que conhecer pessoas. É se ligar no que essa pessoa está te trazendo de informação, de conhecimento, de expertise. E falar de vida é o que mais nos faz crescer. Falar de vida real, né, Márcio? Falar de vida, de fatos ocorridos, algo dramático, como é a história de um pai perder um filho e ver isso acontecendo. É inimaginável qualquer um de nós nos colocarmos numa situação dessa. Mas quando você ouve e te traz reflexões, você cresce como pessoa, você abraça melhor o seu filho, você aperta melhor a mão do seu amigo, você faz contato com quem já ficou ali esquecido na sua agenda, mas que foi muito importante na sua vida. Então, conectar é isso. Conectar é você trazer vida para a sua própria vida. Bacana? Pô, Falei finalizou. bonitinho. Falou bonito, falou. Como que é a sua frase lá? Que ia virar meme? Cirúrgico. Você foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Cara, mas não tem frase melhor para concluir nosso bate-papo de hoje. Empreender é vida, né, cara? Empreender é O nosso vida. papo de hoje foi mais emoção e tal, mas também faz parte da vida do empreendedor. Com certeza. Então, muito obrigado pela presença de vocês.
Estamos juntos mais uma vez. Não vai ao ar, mas eu quase chorei. Valeu. Até pessoal. mais, pessoal. Até. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Eu.